Antes do vídeo de hoje, não se esqueça de se inscrever para não perder os vídeos mais recentes. Se você quer ver um caso ou tópico abordado pelo Paranormally Listed, então vá para criminallylisted.com e preencha o questionário na aba Sugerir um caso. 3. Jéssica Jalimaol. KISS era uma boate em Santa Maria, uma cidade de 280 mil habitantes no sul do Brasil. Um grupo de estudantes da Universidade Federal de Santa Maria organizou uma festa para ser realizada em 26 de janeiro de 2013. Naquela noite, duas bandas estavam programadas para se apresentar. A festa parecia um sucesso. De 1.200 a 1.300 pessoas compareceram. A maioria tinha entre 18 e 21 anos. Por volta das 2:30 da manhã, no dia 27 de janeiro, a segunda banda estava tocando. Eles acenderam fogos de artifício destinados ao uso externo, e isso incendiou o teto. O teto tinha isolamento de espuma acústica que era inflamável. A espuma em chamas emitiu gases tóxicos, incluindo o cianeto, para dentro da boate. O fogo se espalhou rapidamente. Embora o clube tivesse de 1.200 a 1.300 pessoas, sua capacidade legal era de 700. Infelizmente, a boate não tinha um sistema de sprinklers ou um alarme de incêndio. Havia apenas uma saída e houve uma debandada em direção a ela. Outro problema era que fora do clube havia portões de metal para a fila. Os portões bloquearam as pessoas que conseguiram sair pela porta. Os bombeiros tiveram que quebrar um buraco na parede externa para ajudar as pessoas a sair. Tragicamente, muitas pessoas não conseguiram sair do clube com vida. 242 pessoas foram mortas e outras 630 ficaram feridas. Pelo menos 90% foram mortos por inalação de fumaça. Cerca de 50 corpos foram encontrados nos dois banheiros. Acredita-se que eles pensaram que as portas do banheiro eram saídas. Foi o segundo incêndio mais mortal na história moderna do Brasil. É superado apenas pelo incêndio do Nitro Circus em 1971, onde 503 pessoas foram mortas. Cerca de 70% das pessoas que morreram eram crianças. Muitos foram pisoteados até a morte por adultos. O incêndio na Boate Kiss levou a mudanças abrangentes nas regras de segurança contra incêndios no Brasil. Os dois proprietários da boate e 2 membros da banda foram condenados por homicídio culposo em dezembro de 2021. Os proprietários da boate foram condenados a 19 a 22 anos de prisão e os membros da banda foram condenados a 18 anos de prisão. Mas em agosto de 2022, suas condenações foram anuladas por um detalhe técnico e eles não foram julgados novamente. Uma das organizadoras da festa era Jéssica Jalimaol, de 21 anos. Ela era uma estudante de negócios em Agra. Ela planejava ir, mas enquanto se arrumava, seu namorado de 20 anos, Adriano Stefano, a chamou. Na época, ele estava trabalhando em uma cidade diferente, a cerca de 82 milhas de distância. Ele implorou para ela não ir ao evento. Não se sabe exatamente por que ele não queria que ela fosse, mas o pai de Adriano disse que provavelmente ele tinha um mau pressentimento. Jéssica fez como seu namorado pediu e isso acabou salvando sua vida. Depois disso, Jéssica considerou Adriano seu anjo da guarda. 4 dias após o incêndio mortal, Jéssica dirigiu até a cidade onde Adriano estava trabalhando. Jéssica e Adriano planejaram voltar para Santa Maria no dia 2 de fevereiro, uma semana após o dia da festa. Tragicamente, apenas alguns metros após iniciarem a viagem, o Volkswagen Golf deles colidiu de frente com um caminhão.
Jéssica Jalima Oli, de 21 anos, morreu instantaneamente. Adriano Stefano foi levado ao hospital, mas morreu pouco depois de chegar. Ele estava a um dia de completar 21 anos. O casal foi enterrado junto. O pai de Adriano refletiu sobre a tragédia dizendo, citação, "Quando a missão de uma pessoa aqui na Terra chega ao fim, seja em uma boate, ou na estrada, ou onde quer que seja, quando seu destino não lhes dá outra saída, não nos resta nada a fazer senão aceitar a vontade de Deus sem citação." Número 2. Alpha Psi Day. 29 de maio, 1937, começou como uma manhã normal para a pequena Alpha Psi Day de 6 anos. Ele foi trabalhar como operador de elevador no armazém de móveis Hollander, em Chicago, Illinois. Por volta das 10h05 da manhã, 2 homens com móveis entraram no elevador no andar térreo. Eles estavam indo para o 3º andar do prédio de 5 andares. Mas antes de deixarem o térreo, Alpha foi repentinamente atingido e morto por uma tampa de bueiro de 70 quilos que caiu sobre ele de cima. Os outros 2 homens não se feriram. Descobriu-se que havia um acúmulo de gás inflamável no esgoto fora do prédio. Não está claro o que causou o acúmulo, mas suspeita-se que uma empresa de limpeza estava despejando produtos químicos ilegalmente no esgoto. Por vários dias, as pessoas na área reclamaram de um odor estranho. O odor estava forte, pouco antes de Alpha Day ser morto. Então, as pessoas ouviram um estrondo baixo, seguido de um estalo alto, que era comparável a um trovão. De repente, 12 tampas de bueiro em um trecho de estrada de 1 milha foram lançadas ao ar. Nenhum fogo subiu do esgoto, apenas vapor branco. A explosão foi mais forte no cruzamento, onde o prédio Hollander estava localizado. Uma das tampas de bueiro do cruzamento voou mais de 75 pés no ar e passou por cima do prédio. Se tivesse caído no telhado, poderia ter danificado o telhado. No entanto, passou por uma clarabóia acima do poço do elevador, caiu 7 andares e atingiu Alpha Psi Day, de 60 anos, matando-o. A explosão causou milhões de dólares em danos, mas ninguém mais foi morto ou gravemente ferido. Troy Leon Gregg. Em 21 de novembro de 1973, Fred Edward Simmons, de 44 anos, e seu amigo Bob Durwood Moore, de 37 anos, estavam dirigindo no norte da Flórida. Eles pegaram 2 caroneiros, Troy Leon Gregg, de 25 anos, e Sam Adams, de 16 anos. Gregg assumiu a direção e Fred e Bob começaram a beber. Mais tarde naquele dia, eles acabaram em Gwinnett County, Georgia, onde pararam para uma pausa no banheiro. Quando Fred e Bob saíram do banheiro, Troy Gregg atirou neles com uma pistola automática de calibre 25 pontos. Os 2 homens, que estavam bêbados, correram para um vala de drenagem. Gregg correu atrás deles e pulou na vala. Ele executou Fred Simmons, de 44 anos, e Bob Moore, de 37 anos, a queima-roupa. Gregg e seu amigo, Sam Adams, recolheram o dinheiro que os homens tinham consigo, que era cerca de $400, entraram no carro e então partiram. Os corpos foram descobertos no dia seguinte. Gregg e Adams poderiam ter se safado dos assassinatos, mas eles cometeram um grande erro. Gregg pegou um caroneiro na Flórida depois que assumiu a direção. Eles disseram ao caroneiro que estavam indo para Asheville, Carolina do Norte. O caroneiro foi deixado em Atlanta, cerca de 1 hora antes dos assassinatos. Quando o caroneiro leu sobre os assassinatos no jornal, ele contatou a polícia
e disse a eles que Greg e Adams estavam indo para Asheville. A polícia em Asheville foi notificada para ficar de olho no carro roubado. 3 dias após os assassinatos, Greg e Adams foram presos em Asheville. Em fevereiro de 1974, Troy Gregg, de 26 anos, foi considerado culpado por assassinato. Ele foi condenado à morte. É desconhecido o que aconteceu com Sam Adams, de 16 anos. Greg recorreu da sua sentença de morte, mas ele perdeu. Troy Gregg estava programado para ser executado na cadeira elétrica em 29 de julho de 1980. Mas Greg estava determinado a não morrer naquele dia. Greg estava sendo mantido no corredor da morte na prisão estadual da Geórgia, em Reidsville. Por várias semanas, Greg e outros 3 detentos do corredor da morte estiveram serrando as grades de suas celas com uma lâmina de serra. Eles finalmente conseguiram passar pelas grades na noite anterior à execução de Greg. Quando saíram das celas, estavam vestindo uniformes de guardas prisionais que haviam roubado. Eles subiram em uma passarela e escaparam do quarto andar usando uma escada de incêndio recém-instalada. Então, eles se afastaram da prisão. Foi cerca de 2 horas antes que alguém percebesse que eles estavam desaparecidos. Além de Greg, os outros fugitivos eram Timothy McCordle, Johnny Johnson e David Gerald. McCordle estava na prisão por torturar até a morte Donna Marie Dixon, de 17 anos, em janeiro de 1974. Ele cortou-a com uma lâmina de barbear e tesouras, e a estrangulou até a morte com meias de nylon. Johnson estava no corredor da morte, após ser condenado por estuprar e matar a tiros Susan Edenfield, de 20 anos, em julho de 1974. Jarrell havia sido condenado pelo assassinato de Malice Steele, de 21 anos, na véspera de Natal de 1973. Ela havia sido estuprada e baleada na cabeça. Em 29 de julho de 1980, no dia em que Troy Gregg estava programado para morrer, seu corpo foi encontrado submerso no lago Mountain Island, quase 300 milhas de distância da prisão, perto de Charlotte, Carolina do Norte. Ele havia sido espancado até a morte. Acontece que, se Gregg tivesse ficado na prisão e fosse executado, provavelmente teria vivido várias horas a mais. Os outros 3 fugitivos foram capturados 2 dias depois que o corpo morto de Gregg foi encontrado. Existem 2 histórias sobre como Gregg foi morto. Uma é que Gregg foi a um bar de motociclistas na Carolina do Norte, perto do lago onde seu corpo foi despejado. Gregg estava bebendo muito e foi rude com uma funcionária do bar. Um dos motociclistas não gostou de como ele estava agindo, e ele e Gregg entraram em uma briga. O motociclista acabou matando Gregg e depois despejou seu corpo no lago. Outra versão é que Gregg entrou em uma briga com Timothy McCordle, um de seus companheiros de fuga, e o amigo de McCordle, James Cecil Horn. Cecil era membro do clube de motociclistas fora da lei. Horn foi acusado do assassinato de Gregg, mas as acusações foram posteriormente retiradas. Timothy McCordle foi executado em setembro de 1987. Os 2 outros fugitivos, Johnny Johnson e David Terrell, tiveram suas sentenças comutadas para prisão perpétua. Johnson, de 71 anos, está cumprindo pena na penitenciária estadual de Johnson, em Wrightsville, Geórgia. Jarrell, que tem 69 anos no momento desta gravação, está cumprindo pena na penitenciária estadual de Washington, em Davisboro, Geórgia. Você quer ajudar a resolver um caso não resolvido? Se sim, temos algumas notícias emocionantes. Estamos nos unindo a uma empresa muito conhecida
de DNA e genealogia genética para resolver um caso não resolvido. Em algumas semanas, lançaremos um vídeo com mais detalhes sobre o caso que ajudaremos a resolver. Faremos isso através de associações no YouTube. Metade do dinheiro que recebermos será destinado ao financiamento de testes de DNA e genealogia genética, que esperamos ajudar a resolver o caso não resolvido. Temos 2 níveis de associação e ambos ajudarão a resolver o caso não resolvido. Mas você também terá mais vantagens com a sua associação. Com a nossa associação mais básica, você receberá distintivos de lealdade, emojis exclusivos, acesso antecipado a vídeos e um desconto de 15% em mercadorias. Com uma associação superior, você terá todas essas vantagens, além de um desconto extra de 10% em mercadorias, um vídeo exclusivo apenas para membros todos os meses, e você poderá votar no tema do vídeo. Mas acreditamos que o aspecto mais importante da associação é ajudar a resolver o caso não resolvido. Uma vez que o caso seja resolvido, faremos um vídeo sobre isso e, com a sua permissão, teremos o seu nome ou nome de usuário aparecendo nos créditos. Esta é a sua chance de mudar de um observador passivo para um participante ativo na resolução de um assassinato. Com a sua ajuda, esperamos trazer um assassino à justiça e dar a uma família algum fechamento. Você não só ajudará-o a resolver um caso arquivado, mas também estará apoiando este canal. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Por favor, fique atento ao nosso vídeo sobre qual crime ajudará a resolver. Enquanto isso, se você estiver interessado em se tornar membro, por favor, inscreva-se para ter acesso antecipado aos vídeos exclusivos para membros e outros benefícios. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Esperamos que você tenha achado interessante. Se você achou interessante, por favor, certifique-se de se inscrever. Teremos um novo vídeo sobre o paranormal toda semana. Se você acabou de descobrir este canal, certifique-se de conferir nosso outro canal, Criminally Listed. Temos mais de 325 vídeos apresentando histórias de crimes estranhos, mas verdadeiros. Você pode encontrá-lo em youtube.com/criminallylisted. Bem, é tudo por hoje. Obrigado novamente por assistir. Obrigado.